Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. E é isso aí, bonita! Me bota grandona aqui, olha como é legal a gente começar a pensar nas programações de final de ano. Gente, eu amo o Natal. Eu amo o Natal. E aí, você, em casa, curte o Natal? Eu gosto demais do cheiro do Natal, das cores do Natal, das luzes do Natal. É bom demais. E aí, a gente começa a fazer as pesquisas para botar as coisas meio que, né, já entrando no clima. Eu me lembro até, quando eu era mais nova, eu ia dizer que quando eu era pequena, mas como eu não cresci muito, deixa para lá. Quando eu era mais nova, na casa da minha mãe, eu que arrumava a árvore de Natal, quando eu era solteira, eu que arrumava a árvore de Natal, eu que programava a ceia de Natal, sempre fui eu. E, ó, nós somos 7 irmãos, mas eu era sempre aquela... E aí, aquela que agitava as festas. E aí, para eu começar a entrar no clima de Natal, eu começava a botar umas músicas de Natal, mas aquelas músicas clássicas, sabe? Eu nem sei quem era o velhinho que cantava, mas tinha umas músicas assim, deixei meu sapato, tinha aquelas coisas de Papai Noel, de árvore de Natal e tal. Sempre botei essas músicas para tocar. E aí tinha o Noite de Paz, e Jingle Bells, e... tinha uma música antiga, tararara, quem é o menino que está nos braços da mãe, tranquilo, dormindo, instrumental. E eu começava a botar sons de Natal na minha casa, já para começar a botar as coisas em ordem. Mas aí, hoje, o que eu quero conversar com você é, será que esses detalhes são realmente o que fazem um Natal verdadeiramente feliz? E se eu não tiver tudo isso? E se não tiver o Chester, o pernil? Me lembro que meu pai, hoje eu estou muito saudosa da minha família, né, do meu pai. Daqui a pouquinho eu vou encontrar com minha família. Meu pai já está na glória. Meu pai era assim, ele queria arrumar a ceia de Natal, aí ele arrumava a ceia e ele não deixava a gente levar nada, ele queria suprir tudo. Era castanhas, eram os panetones, as rabanadas. A gente tinha que ir lá só para comer. Era assim que era o meu pai. Mas será que a verdadeira alegria do Natal é ter uma mesa cheia de coisa para comer? Qual será a verdadeira alegria do Natal? E aqui, eu sei que nós temos audiência evangélica de várias denominações. Nós temos também audiências católicas. A gente não está aqui querendo entrar em debates sobre o que você pensa sobre o Natal e quem são as figuras memoráveis do Natal. Que existem pessoas que fizeram parte dessa estrutura, como no caso desse acontecimento, estrutura não, mas desse acontecimento, como Maria, José, o anjo Gabriel que anunciou a José e a Maria, os pastores que viram o coral de anjos, e aí anos depois os magos, né, os sábios do Oriente, os estudiosos que vieram do Oriente. Todas essas pessoas, essas figuras memoráveis, e Herodes também, são pessoas que fizeram parte desse momento histórico, mas o foco principal do Natal, tudo isso se moveu em torno de uma única pessoa, um bebezinho. Um menino que veio para representar a promessa de Deus se cumpre. Deus enviou o Salvador. Deus enviou a salvação. Jesus. Tem Maria, tem José. Em algumas, até para as crianças a gente fala do burrinho, das ovelhas que estavam nos campos, dos pastores, do anjo, e tem essas outras figuras, mas Jesus é o centro. E quando ele está no centro, tudo em volta faz sentido. E hoje eu quero trazer para você 10 dicas, e eu vou dar uma potencializada, porque são 10 dicas que eu encontrei na minha Bíblia, e eu acho que está na sua Bíblia também, e a gente vai conversar aqui sobre essas 10 dicas bíblicas para a gente ter um Natal verdadeiramente feliz, um Natal verdadeiramente
relevante na vida da gente. Talvez seja até um Natal diferente de todos os natais que você tenha passado. Que bom que Deus não desiste da gente. Que bom que Deus traz novas experiências pra gente, novas oportunidades. Pegou sua caneta, pegou seu papel aí, pega a sua Bíblia também, porque vai que tá só na minha Bíblia e não tá na sua, né? Vai que, não sei. Mas, enfim, pega a sua Bíblia aí e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas dicas que eu trago para você aqui sobre o Natal de Jesus, um verdadeiro Natal que representa, que nos alegra. Primeira dica é, e eu já comecei com ela, Jesus tem que estar no centro. Às vezes a gente, quando vai organizar o Natal, a gente coloca muitas outras coisas no centro. Cuidado, família. Às vezes a gente coloca o patriarca ou a matriarca no centro. Às vezes a gente coloca as crianças no centro. Não, a gente tem que ter um Papai Noel. Não, e tem que ter a árvore de Natal. As crianças gostam de árvore de Natal. Não, tem que... Aí a gente coloca muitas outras coisas no centro. Natal verdadeiramente feliz, Jesus é o centro. Jesus é o significado do Natal, é o nascimento de Cristo. Antes de ceia, de presente, de visita, de parente, de tudo, Jesus é o centro do Natal. Quando Jesus é o centro do Natal, ele se torna verdadeiramente feliz. Se tem muita gente, se só tá você e você, se tá você e seu marido, se tá você e seus filhos, se tá a senhora e seus netos, ou o senhor e seus netos, se só tá quem tá morando com você aí, que você não conhece ninguém, se Jesus está ali, pronto, o Natal já é feliz. Por quê? Jesus representa uma infinidade de bênçãos na nossa vida. Jesus representa a salvação. Não vai ter dor. Sabe por quê? Porque no mundo tem aflições, bonita. No mundo tem aflições. Mas se Jesus está ali, as aflições, a gente vai passar vencendo. No mundo, a gente tem guerras. Mas se Jesus está ali, a gente já é vencedor. No mundo tem doenças, mas se Jesus está ali, Jeová Rafa, ele cura toda dor. Se Jesus está ali, o Natal já é diferente. Então, o primeiro ponto, para você ter um Natal verdadeiramente diferente, Jesus tem que ser o centro. Não são as outras coisas periféricas. A gente tá aqui numa saga e eu tô amando. Quero deixar uma dica bônus para você aqui. Olha, vai ter várias dicas bônus aqui ao longo do quadro, tá? Então vai anotando. Essa você vai anotar de caneta vermelha. Você precisa acessar os quadros Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Aqui, os 2 últimos. O pastor Pedro Moura explicando sobre a santidade de Cristo e sobre o papel de Maria e toda a visão da Igreja Católica dentro de algumas perspectivas. Está sendo tão esclarecedor. Maria tem o seu papel? Maria teve o seu papel, como José também teve o seu papel. Mas Jesus é o centro do Natal. E é muito lindo quando a gente coloca Jesus no centro do Natal. Em Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz, porque um menino, não é o menino, é um menino nos nasceu, um filho se nos deu, foi o único filho que ele teve. Deus nos enviou. E ele é o centro do Natal. Primeiro ponto, Jesus precisa ser o centro. Segunda dica da Van. Segunda dica, prepara a sua casa com alegria e gratidão. Anotou? Vou repetir. Prepare a sua casa com alegria e gratidão. Preparar a casa com alegria e gratidão, bonita, não está escrito aí nessa frase ostentação. A gente tem que olhar para as coisas com os nossos olhos de bondade, com a bondade de Deus, com a provisão de Deus. Muitas vezes a gente fica olhando um monte de, louças, e a gente vê um monte de imagens nas redes sociais, e essas coisas estão atrapalhando a gente para enxergar o verdadeiro sentido do Natal. Você tem comida na sua mesa? Você tem pessoas para compartilhar esse alimento?
É aí que está o seu motivo de gratidão. Senhor, obrigado, eu tenho um arroz branquinho. Senhor, obrigado, eu tenho um pedaço de pão para comer com um pouco de frango. Senhor, obrigado que eu tenho uma casa para poder passar o meu Natal, enquanto tantas pessoas estão vivendo em situação de rua. Olha para a sua volta. Olha para a sua volta. Como é que estão as coisas à sua volta? É aí que você tem que enxergar como Deus não deixou faltar nada. Você está onde? Olha a sua volta, prepara a sua casa. E casa, deixa eu te lembrar o que é casa, né? Casa é onde você está habitando naquele momento. Talvez a sua casa seja um quarto de hospital por os últimos dias. E olha ao seu redor. Como eu vou conseguir ser grata, Van, estando aqui num hospital nessa hora? Você tem um hospital para cuidar de você. Você tem pessoas para cuidar de você. Não, Van, mas aqui é hospital público. Não paguei com meu dinheiro, não. Você não teve dinheiro, ok. Você conseguiu uma vaga. Deus lhe deu uma vaga nesse hospital. Você consegue entender que Deus cuida dos detalhes que às vezes a gente, pela nossa ingratidão, pela nossa ansiedade, a gente não consegue enxergar? Então, o segundo passo para um Natal verdadeiramente feliz, independente de onde você esteja habitando, prepara a casa com gratidão e alegria. Quem são as pessoas que vão passar o Natal com você? No último ano vou me emocionar um pouco. E eu peço perdão a vocês por isso. No último ano de vida do meu pai, ele passou o Natal no hospital. E aí a minha sobrinha comprou o bolo, levou para o hospital. E chamou as enfermeiras, cantaram músicas de Natal. Meu pai leu a profecia de Isaías para elas. Aonde você está? Olhe ao redor. Desculpem. E planeje a sua casa, prepare a sua casa com gratidão e alegria. Não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. Porque Deus tem sido provedor. Deus tem sido bondoso. Deus tem sido abençoador. E nunca faltou nada. Primeiro passo, Jesus é o centro. Segundo passo, olhe ao seu redor e prepare o ambiente com a gratidão e alegria. E aí vamos para o terceiro. Ah, não, peraí, deixa eu dar a referência do segundo. Porque uma casa limpa, organizada, traz paz, traz acolhimento, honra o Senhor, isso a gente já sabe. Mas cuidar do lar também é um ato de amor. Cuidar das pessoas, cuidar do ambiente também é um ato de amor. Lembra que a mulher de Provérbios 31, ela cuidava da sua casa? Em Provérbios 24, verso 3, diz que a sabedoria, a mulher sábia, constrói a sua casa. Então, a mulher sábia, ela consegue olhar ao redor, ainda falando sobre preparar a casa com alegria e gratidão, a mulher ao seu redor, ela consegue enxergar motivos de gratidão. E ela consegue mostrar para os que estão à volta também. Então, prepare a sua casa com alegria e gratidão. E eu louvo a Deus, porque eu vivi muitos natais incríveis. Às vezes com escassez de uma ceia farta, escassez de presentes. Mas Jesus estava no centro e o meu pai e minha mãe conseguiam mostrar os motivos para a gente ser grato por tudo que estávamos vivendo. E aí vamos para o terceiro, né? Terceira dica da Van para você ter um Natal verdadeiramente feliz. Prepare uma ceia com espírito de união e não de ostentação. Ai, agora eu vou tocar na ferida aqui, né? Eu comecei falando do meu pai, né? Que ele queria que todo mundo só comesse. Ele que queria bancar tudo. E não era por ostentação, não. É porque na mente dele, ele era o provedor da família. Em todos os sentidos, ad eterno. E a gente queria dividir as tarefas, coitado, porque ele queria prover todas as coisas, mas quem fazia tudo era minha mãe. Coitadinha dela. Hoje minha mãe vai viver um Natal de rainha. Todo mundo leva comida para casa dela, ela só come. Porque, né, ela foi cultivando esse cuidado entre os filhos. Mas eu quero falar sobre isso.
Prepara uma ceia com espírito de união e não de ostentação. Mais importante do que fartura é o amor à mesa. Vou repetir. Mais importante do que fartura é ter amor na mesa, é ter compaixão, é ter unidade, é ter paz. Uma ceia simples, com paz, vale muito mais do que um cardápio luxuoso. Então, prepara a sua mesa de ceia com espírito de união e não de ostentação. Lá em Provérbios, no capítulo 15, no verso 17, diz assim, olha, melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi gordo e, com ele, o ódio. É melhor você comer um prato de salada em paz, irmã, com as pessoas que estão à sua volta, do que você ter aquele churrascão onde todo mundo está brigando, todo mundo está discutindo, todo mundo está debatendo. E, ó, não é por nada não, tá? Mas até na escolha do cardápio da ceia, rolam umas discussões. Por que você vai levar isso e eu não vou levar? Mas você está levando mais barato. Gente, prepara a ceia com espírito de união. E aí eu quero te lembrar, bonita, agora meus olhos ficaram coçando. Eu quero te lembrar sobre um texto. Eu vou precisar da ajuda dos universitários. Eu não vi Reginaldo aqui hoje ainda. Não bateram ponto, pelo menos não falaram oi. Só passou a Simônia, a Tabita já passou aqui, a Deusidete, a Neide, mas cadê os homens? Não estou encontrando os bonitos aqui. Meninas, não é por nada não, mas às vezes a gente na preparação da ceia, né? A gente lá organizando a ceia, a gente esquece de um detalhe importante, que eu gostaria da referência bíblica. Se você puder me ajudar, dá uma procurada aí, porque eu me esqueci. Eu nem anotei aqui no meu script. No que for possível a você, tenha paz com todos. Onde está essa referência? Bota aqui no chat para a gente poder compartilhar. Porque quando a gente fala de você preparar a seu cardápio, né, a sua mesa da ceia com espírito de união e não de ostentação, lembre-se, no que depender de você, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Às vezes vai ter aquele que vai estar com a vida corrida. Às vezes tem aquele que na família está com o orçamento apertado. Aí, ó. Ai, Carolcita, és tu, bonita? Gente, tô me sentindo toda agora, hein? Romanos 12:18. Carol já botou aqui pra gente. Canal da nossa comunicação. Gente, o que depender de você, tenha paz com todos na hora de produzir a ceia da sua família. Bonita, respira e não causa confusão, não. Isso é um ponto muito importante. Tabita botou aqui, ó. O primeiro Natal no meu serviço, estávamos reclamando e uma colega comentou o ano passado. Eu não tinha nada para comer, só jantei porque um vizinho me convidou mas reclamei do trabalho. Tá vendo? Tá vendo quando a gente precisa olhar ao redor e ver os motivos de gratidão? Tá vendo quando tem muita gente ao redor que poderia estar vivendo um Natal feliz? Tem aquele conceito que a gente precisa botar na mente, mas é melhor dar do que a gente receber. Então, quando você for preparar a sua ceia, pensa nos detalhes. Tem coisas que as pessoas não sabem, não podem falar, não querem falar por julgamentos ou por vergonha. Como é que está o orçamento daquele irmão? Como é que está a situação da casa daquele irmão, daquela irmã, daquele nosso parente? Que às vezes a gente acha que sabe tudo. Mas para você ter um Natal verdadeiramente feliz, tem que ter paz e união na mesa. E isso começa, inclusive, na hora de decidir o cardápio. Então pensa com carinho nessa dica que a Van trouxe, tá? Vamos lá. Parei na terceira. Olha o Deco aí. E aí, preparar uma ceia com espírito de união
A gente está lá na referência de Provérbios 15, 17. Vamos para a dica número 4. Dica número 4. Reúna a família e valorize cada momento. Gente, não sei se isso acontece só nos encontros que eu tenho ido, mas o celular, esse bichinho aqui, gente, esse bichinho aqui tá acabando com as interações de reuniões de família. Gente, você vai no restaurante, tá os dois, vai o casal no restaurante, tá os dois com o celular na mão, rolando enquanto a comida não chega. As pessoas não conversam mais. As pessoas não brincam juntas mais. As pessoas não riem mais. Então, dica da Van, em nome de Jesus, desliga o Wi-Fi. Corta o sinal de telefone na sua casa na noite de Natal. Chama as pessoas para cantarem juntos. Tem músicos, tem gente que toca música. Separa uma playlist, mas não é uma playlist para tocar na Alexa. É uma playlist para você poder cantar junto com os seus amigos. Entendeu? Bota uma playlist para cantar junto com os seus amigos. Tá gostando desse assunto? Tá sendo relevante para você? Por favor, não deixe de compartilhar essa mensagem aqui. Não deixe de compartilhar, porque está sendo muito relevante. Vamos lá. Desliga o celular. Desliga. Separa umas brincadeiras. Separa uma pessoa que tem mais uma eloquência para falar, ou seja, um pouco mais estudioso. Separa essa pessoa para poder trazer uma reflexão. Era sempre eu no Natal, tá, gente? Lá em casa. Não sei por quê. Nós temos pastores e temos a minha irmã é missionária de Missões Nacionais também. Ela é pastora. Gente, todo Natal eu que trazia uma reflexão lá em casa. E aí eu trazia uns cânticos. Depois que eu comecei a namorar o Léo, e aí ele foi passar o Natal com a gente lá, ele levava um violão. Teve uma vez que ele levou o teclado. E a gente cantava música juntos, os cânticos de Natal. É sempre um momento de você valorizar isso. Desliga o celular. Vou dar uma dica bônus. Pega uma caixinha, escreve assim, deposite aqui o seu celular e vamos viver o Natal. Elege um fotógrafo da família e só ele vai ter um celular ou uma câmera específica para fotografar esses momentos, mas o resto, zero celular. Tem umas brincadeiras muito legais na rede social que você pode pegar. Aproveita esse tempo de preparação. Tem uma que eu faço aqui no Natal e as minhas amigas, eu passo, como eu moro longe da minha família, eu sempre passo longe da minha família à noite de Natal, né? De 24 para 25, à madrugada, né? E aí eu passo com amigos. Ano passado foi aqui na minha casa e esse ano vai ser na casa de uma outra amiga nossa. Sempre o mesmo grupo, mas a gente se reúne junto. E aí uma das amigas, a Marlene, ela falou assim, ó, eu só vou no Natal se tiver a brincadeira do prendedor de roupa. Anota essa brincadeira porque é muito legal. Sabe aqueles prendedores de roupa? Pois é. Você vai comprar um pacote, ou se você quiser pegar os que você já usa lá em casa, na sua casa, porque tem alguns que não usam, né? Sabe aqueles prendedores de roupa? Você vai pegar o prendedor de roupa. E quando a pessoa chegar na sua casa, você vai esperar todo mundo chegar, os convidados, eles vão chegar. Aí você vai explicar, antes de começar tudo, antes de comerem, de tudo. Chama todo mundo e você vai explicar o seguinte, presta atenção, hein? Nós temos uma brincadeira ao longo de toda a nossa noite. A brincadeira é não pode se fechar neste Natal. Não pode se fechar nesse Natal. Como assim se fechar nesse Natal? Você vai receber um prendedor de roupa. Você vai prender na sua roupa onde você quiser. Na gola, na barra da blusa, na alça do vestido, onde você quiser prender esse prendedor de roupa. Porém, você não pode cruzar os dedos, não pode fazer assim. Então, por exemplo, você está conversando na mesa, de vez assim, não pode. Não pode cruzar os braços, não pode. Não pode cruzar a perna. Não pode sentar e cruzar a perna.
Se você cruzou dedos, braços ou cruzou as pernas, você for flagrada por um outro convidado, você perde o seu prendedor. E aí, no final da festa, no momento ápice da festa, antes da ceia ou antes da oração, no momento ápice, antes de sortear o amigo secreto, a gente vai falar sobre amigo secreto, você vai presentear a pessoa que mais tem prendedores. Por quê? Porque ela não se fechou, mas ela observou todo mundo que estava fechando. Gente, é muito legal essa brincadeira. E meus filhos, eles ficavam embaixo da mesa querendo ver quem estava com a perna cruzada para roubar o prendedor. É muito legal. Faz essa brincadeira aí na sua casa e você vai ver como é divertido. Tem outra brincadeira também que a gente faz aqui, que é aquela brincadeira de abrir o presente com a luva de pegar comida quente. Sabe aquela luva que não tem os dedos? Então, você vai conseguir um dadinho desses de jogos de brinquedo, e você compra em qualquer papelaria se você não tiver. E aí você vai jogar o dadinho e toda vez que cair no número 6, a pessoa vai ter que calçar as luvas, presta atenção no passo a passo. Primeiro, calça as luvas, bota o chapeuzinho de Papai Noel, não sei se você usa isso aí na sua casa, aqui na nossa casa a gente botava assim, tem que botar o gorrinho vermelho, e botar as luvas. E aí você tem que abrir o pacote. Gente, que difícil é. Calçou a luva e botar o gorrinho. Já é difícil botar o gorrinho. Muito mais difícil é abrir o presente. E aí as pessoas vão jogando o dadinho. Jogou o dadinho, deu 6, Van. Aí eu calço a luva, boto o chapéu e começo a abrir. Nisso, a pessoa seguinte continua, joga o dadinho. E ela vai jogar o dadinho até cair no 6. Quando cair no 6, eu tenho que passar para ela a luva, o gorro, e ela vai começar a tentar. Aí eu pego o dado de novo e assim vai rodando com a quantidade de pessoas. Nós fizemos essa brincadeira na festa de confraternização do encontro de casais aqui da minha igreja. Foi muito divertido. Separe brincadeiras para vocês brincarem juntos. Pensa bem, o ano passou tão rápido, já estamos indo em dezembro. Quantas vezes a gente teve momentos assim para rir, para se divertir, para brincar, sabe? Para comer junto, para lembrar das coisas que aconteceram esse ano, ok? Então, assim, dica número 4, se eu não me engano, confere aí para mim. Dica número 4, reúna a família, os amigos e valorize cada momento. O Natal é um tempo de reconciliação, é um tempo de reflexão, de perdão, de comunhão, mas de alegria. Aproveita para reforçar os laços, aproveita para gerar vínculos, para você rir até doer a boca do estômago. Salmista, no Salmo 133, verso 1, disse: olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E não é qualquer união, não é só união de estar presente no mesmo lugar, é de estar vivendo aquele momento juntos. Às vezes a gente não vive isso nas nossas festas de final de ano, sabe por quê? Porque a gente não para planejar, a gente perde essas oportunidades. Então, seja estratégico. Jesus era intencional. Então, faça uma celebração de Natal intencional. Não, Van, mas eu tô indo para a casa da minha mãe. Ué, leva você as brincadeiras. Não, Van, mas eu fui convidada. Leva você as brincadeiras, leva você a proposta. Seja você o sal, seja você a luz, seja você a alegria. Seja você a alegria. Não viva uma vida sendo levada aí pelas circunstâncias. Seja você intencional em fazer um Natal verdadeiramente feliz, onde as pessoas se conectam. Porque olha bem que interessante. Como é que as pessoas vão ver Jesus em você se você não se relaciona com ela e elas não se relacionam com você? Se você está parado lá, sentado no sofá, rolando o celular para cima, enquanto você poderia estar conversando sobre aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, os milagres que você experienciou ao longo desse ano. Mostrar que ser crente não é ser careta. Que ser crente também brinca, que ser cristão também tem alegria, também se diverte. Tudo na nossa vida tem que ser intencional. Sabe por quê? Porque importa que todos que vão passar o Natal com você
sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade de como é uma vida realmente com Jesus. Vocês entenderam? Bora lá, que tem muito ainda aqui para aprender. Olha, a Maria Eliane mandou assim: graça e paz, bom dia, Van. Van falou do celular e me veio uma cena, a educadora mulher do pastor. É o tempo todo sentado no celular, as crianças se apresentando e ela no celular desatenta. E eu não entendi muito bem quem é a pessoa, não, mas espero que Deus mude a vida dessa pessoa aí. Exatamente. As crianças vivendo a vida, fazendo a apresentação e a pessoa entretida no celular. Tá bom? Bom, vamos lá. Dica número 5. Tem muita coisa ainda. Dica número 5. Pratique o perdão. Eita, agora. Pega a caneta vermelha. Eu tô com um lápis vermelho aqui. Vamos pegar um lápis vermelho. Anote. Pratique o perdão antes de sentar à mesa. Gente, a gente já sabe o quão poderoso é o ministério da mesa. Jesus ensinou isso pra gente. Não sente à mesa com a sua família. E sentar à mesa? Não, mas a gente aqui não senta na mesa não. Um senta no sofá, outro no banquinho. Ah, bonito, eu vou ter que desenhar. Comer junto. Antes de comer junto. Antes de você dar graças por aquele alimento. Pratique o perdão antes de sentar à mesa. E não precisa fazer um perdão público, não. Mas seja um perdão verdadeiro. Sabe aquela palavra dura que você disse para sua cunhada? Toquei na cunhada, né? Sabe aquela situação que você viveu com a sua sogra? Sabe aquele negócio que o seu sogro falou que você não gostou? Sabe aquele negócio, aquela palavra indesejada que seu pai soltou e você não esperava ouvir? Pratica o perdão antes de sentar à mesa. Mas eu tô longe da minha família. Agora você tá liberado para dar uma ligação. Dá uma ligação enquanto você se prepara para ir para o encontro de Natal. Mãe, tô indo para casa dos meus amigos, mas antes eu queria dizer que não dá pra gente passar o Natal sem pedir perdão pelas coisas que eu fiz, ou por isso, porque a gente sabe a pedra que a gente tacou, a gente sabe. Você quer viver um Natal verdadeiramente feliz? Pratica o perdão antes disso. E não manda mensagem fria escrita no WhatsApp, não. Liga para ele, liga para ela. Deixa eu ouvir a sua voz. Se puder ser por vídeo, melhor ainda. Mas não deixe de partir do pão sem antes. Jesus ensinou isso, né? A gente fala muito em ceia de Natal e eu penso aqui na memória do sacrifício de Jesus, a ceia que a gente relembra o sacrifício de Jesus todas recorrente na igreja. Jesus falou assim, ó: antes de você partir o pão. Minto, não foi Jesus, foi Paulo, né? Antes de você partir o pão, se examina. Olha para você. Será que você não tem pecado nenhum? Antes de partir o pão, antes de comer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você come. Então você vai ter comunhão com as pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente se examina, a gente percebe os pontos de melhoria que a gente tem que ter. A gente percebe as falhas que a gente cometeu. Às vezes parece que a gente não tem espelho em casa. Parece que todo mundo erra, menos a gente. Todo mundo exagera, menos a gente. Mas a chamada aqui, antes do momento de comunhão, né? Antes de partir o pão, antes de beber do cálice, é se examinar, é se olhar no espelho. Peraí, quem sou eu? De verdade. Não precisa ficar divulgando quem é você, mas você precisa saber quem você é, porque a gente sabe quem a gente é. Peraí, mas eu não sou fácil. Não, mas peraí, eu sou muito rígida em algumas coisas. Não, mas assim, eu sou muito mimizenta. Mas eu sou... Como seria conviver com uma pessoa como eu?
E aí você pratica o perdão. Nos dias de hoje não tem distância, gente. Eu estava falando com uma pessoa em outro país agora há pouco. Eu tenho amigos no Japão. Não tem distância mais. A gente tem um alcance muito grande. Mas às vezes, é mais engraçado, né? Nos tempos de Jesus, tinham algumas barreiras que impediam a gente de voltar e pedir perdão. Era a distância. Hoje a distância não é mais um problema. Mas a justificativa, ela ainda existe. Desde o tempo de Jesus até hoje. Mas eles fizeram isso comigo. Mas o perdão tem que brotar de você. Dica número 5 para você ter um Natal verdadeiramente feliz. Pratica o perdão antes de sentar à mesa. Antes de partir o pão. Antes de compartilhar do cálice. Se examina. Veja de verdade o que você fez, o que você tem feito. E tem muitas coisas que a gente faz e nem sabe que vacilou. Mas aquela pessoa ficou mais distante. Engraçado. Fulano parou de falar comigo. Beltrano parou de vir aqui em casa. Ou passa por mim e não fala. Se você está percebendo algo assim, procura saber. Quem sabe você não vacilou e não está sabendo. E se vacilou, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para cumprir tudo quanto no livro da lei está escrito. Peça perdão. Seja você um agente de perdão. No que for possível, né, meninas? Romanos 12, né? A Carol botou aqui pra gente mais cedo. Romanos 12. No que for possível, tenha paz com todos. Começa com a gente. Começa com a gente. Mas vamos lá, que ainda tem dica. Paramos na dica 5. E tem a dica, as outras dicas. Antes disso, ó, dica 5. Pratica o perdão antes de sentar à mesa. Natal com mágoa não é Natal completo. Perdoar traz leveza aos nossos corações. Efésios 4:32. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos. Mas dica número 6. Sejam generosos nos presentes e nas atitudes. Sejam generosos nos presentes e nas atitudes. Mais do que dar coisas, dê atenção, dê carinho, dê tempo, dê palavra de amor. Agora eu tenho uma dica aqui importante. Quando você vai à rua para fazer as compras de Natal, e eu passo por isso todos os anos desde que ganhei Samuel, meu filho mais velho. Sempre eu encontro um conhecido na rua e o conhecido vem com a famosa frase. Vamos ver se vocês estão aqui ligados comigo. Vamos ver se isso acontece na minha casa ou acontece na casa de vocês também. Toda vez que a gente encontra com uma criança próximo às datas do Natal, o que a gente pergunta para as crianças? Além de se passou de ano. Escreve aqui no chat, vou esperar. Enquanto isso, eu vou dar um golinho aqui na água. O que a gente pergunta para as crianças quando vai chegando as festas de final de ano, principalmente o Natal? E você que está no aplicativo, não está longe de mim não, tá? Pode mandar sua mensagem, seu áudio aqui no aplicativo, no nosso WhatsApp. 11... É o DDD 930-030316. Pode mandar mensagem que eu amo ouvir o assunto de vocês. Eu gosto de ouvir voz, gente. Manda sua mensagem por voz, a gente bota para tocar aqui. Vai ser muito legal ouvir você. Me conta. Quando você encontra uma criança na rua, um parente, um vizinho ou alguém passa por você também que tem filho pequeno, qual é a pergunta que eles fazem? E aí? Será que é só para os meus filhos que fazem essa pergunta? Senhor, misericórdia. Será? Ah, acertou, Eric Lulu, sensacional. O que você vai ganhar de presente no Natal? Essa é a pergunta. Gente, essa pergunta aí vem do inimigo. Essa pergunta vem do inimigo. Vem do inimigo, sim. Sabe por quê? A gente pergunta isso para as crianças que não são nossas. A gente pergunta isso para as crianças que não são nossas.
E a gente não sabe a realidade daquela família que a gente perguntou. Quantas vezes passava um bonito, encontrava Samuel e falava assim: e aí, Samuca, o que você vai ganhar de Natal? E ele vai, criança, ele vai pro sonho dele. Um Xbox. PlayStation, não sei qual número. Agora um notebook, blá, 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 blá. Ele quer isso de Natal. Mas a gente não sabe a realidade daquela família. E aí, o que acontece? Vai chegar o dia de Natal e aquela criança não vai receber aquilo que ela quer ganhar de Natal. Você acha que ela vai ficar feliz ou triste? Sabe o que a Bíblia fala sobre a esperança adiada? Ela entristece o coração. Você já parou para pensar que quando você faz essa pergunta, você está entristecendo o coração de uma criança? Se você não for dar o presente, não pergunte. Dica de ouro da Van. Se você não for dar, não tem intenção de dar um presente, não pergunte. Certa vez, eu ouvi o depoimento de um pai que estava andando no mercado e aí uma pessoa conhecida encontrou ele desempregado, comprando alguns biscoitos, poucas coisas para poder fazer alguma coisa para comerem na noite de Natal. E aí uma pessoa chegou e falou assim, encontrou a menininha e falou assim: e aí, já pediu a sua boneca? E a menininha falou: sim, eu já pedi para o Papai Noel. Oh, coitadinha desse Papai Noel que, né, a gente sabe. E essa boneca nunca chegou. Pai, quando ouviu aquela pergunta da outra pessoa, ficou pálido, partiu o coração dele, doeu no coração dele. A filha dele estava esperando uma boneca, mas ele não podia dar. Gente, que as nossas palavras sejam palavras abençoadoras, que as nossas palavras tragam esperança, que as nossas palavras tragam paz. Por favor, preste atenção no que você está dizendo. Van, mas o que essa sua fala tem a ver com essa outra dica? Uai, você tem condições de dar uma boneca para uma menina que você lembrou? Você tem condições de dar um presente para uma outra criança? Você tem condições de dar um carrinho de controle remoto para uma criança? Então, seja assertivo. Seja intencional. Você sabe aquela criança que você passou e você tem condições? Você chega para ela e fala assim: e aí? Já está esperando a sua boneca nesse Natal? Você está fazendo uma pergunta para uma criança, mas você já sabe a resposta. Eu vou dar a boneca para você. E aí? Você está esperando o seu carrinho de controle remoto nesse Natal? Você alimentou a esperança nela, mas Deus vai te dar, Deus está te movendo para você fazer essa benfeitoria, esse cuidado. Então, seja generoso nos presentes, seja generoso nas atitudes, principalmente com as crianças. Às vezes a gente deixa de fazer o bem para uma criança porque a gente está olhando, às vezes, a negligência dos pais. Jesus, quando ele questionou a Pedro sobre o amor que Pedro tinha para com ele, ele falou assim: você realmente me ama? Então, cuida dos meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Você realmente ama Jesus? Para que você vai ficar guardando se você pode fazer o bem para alguém? Tem crianças na sua igreja que eu tenho certeza, não vai ganhar um presentinho. Porque isso está em todo lugar, gente. No Brasil e no mundo. Sabe aquela criança que está precisando de ajuda? Sabe aquele bebezinho que está precisando de fralda? Aquele bebezinho que está precisando de uma lata de leite? Você quer viver realmente um Natal verdadeiramente feliz? Seja generoso nos presentes e nas suas atitudes. Provérbios 11, verso 24. Há quem dá liberalmente e se torna mais rico. Há quem dá liberalmente e se torna mais rico. Existem essas pessoas. Seja generoso. Seja generoso no presentear.
Não olhe as circunstâncias, não olhe as pessoas. Quem é você para o seu senso de justiça avaliar se aquela criança merece ou não? O que Deus espera de nós é que o pão seja nosso, as dívidas perdoadas sejam nossas, os pecados perdoados sejam nossos. Não seja meu, seu. Estão comigo? Diz amém aí? Vamos ter muitas pessoas generosas nesse Natal, mas ainda estou no caminho aqui, hein? Parei na dica número 6 e tem a dica número 7. Você está comigo? Aguenta aí, produção, que eu já estou acabando. Dica número 7. Faça uma ação social e ajude alguém que precisa. Levar uma ceia, levar uma cesta básica, uma palavra. Vou dar uma dica para vocês aqui que eu peguei do meu diretor, pastor William Santos, e a esposa dele, Lidiane. Eles compraram Panetones Cristolândia e o Manancial. Fizeram um kit que até eu fiquei com desejo de ganhar esse kit. E vão distribuir para os vizinhos e para os porteiros. Porteiros também, né, produção? Não estou me lembrando disso, não, mas acho que eu estou ampliando, mas, enfim. Achei sensacional esses kits. Achei sensacional esses kits. Ah, sim, ó, porteiros e os síndicos. Gente, síndico também merece. Eu sei que às vezes eles estão vacilando em algumas coisas aí na administração do condomínio, mas seja generoso, mostre Jesus além daquilo que as pessoas fazem. Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas, né? Pensando no que as pessoas estão fazendo, mas Jesus falou, olha, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele pediu isso para Deus e ele pede isso para a gente. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então faça uma ação social, ajude alguém que precisa. Olha que bonita. Você gosta de passar o Natal com a sua casa limpinha, arrumada, decorada de Natal? Tem aquela irmãzinha idosa da sua igreja que sabe até, mora sozinha. Ela também gostaria de ter uma casa limpinha, com decorações de Natal e luzinhas piscando, sabia? Você já parou para pensar que você poderia fazer uma visita a uma irmã idosa da sua igreja e arrumar a casa dela para o Natal? Ela ia ficar muito feliz. Tem um livro que eu li há muitos anos. Ai, meu Deus, será que eu vou lembrar? Mas o nome do livro era A Espera do Amado. Era um livro, se eu não me engano, de capa roxa. Eu não tenho ele mais, mas eu li quando era adolescente. E o nome do livro era A Espera do Amado. Eram dicas de o que as meninas solteiras podem fazer enquanto não se casam. E aí, uma das dicas era, faz um bolo e vai fazer uma visita a uma irmã idosa da sua igreja. Era sensacional as dicas desse livro. Eu amava ler esse livro, várias vezes eu lia. Ele tinha uma capa roxinha, não sei se ainda está vendendo, se ainda estará vendo, mas o nome do livro era A Espera do Amado. Nem lembro o nome da autora. Mas esse livro me marcou muito e essa ação de fazer o bolo e visitar uma irmã idosa da igreja para tomar um café com ela, para adolescentes, tá, gente? O livro era para adolescente. Me marcou porque eu fiz algumas vezes na igreja onde eu congregava. Então, bonita, você que já está entrando de férias aí na faculdade, na escola, e está querendo participar, fazer uma ação social para você viver um Natal diferente, faz isso, vai na casa de uma irmã da igreja, pergunta para o seu pastor, pastor, eu quero ir na casa de uma irmã da minha igreja e eu quero ajudar a arrumar, decorar ela para o Natal, ajudar ela a fazer alguma comida especial para o Natal. O senhor pode me indicar uma pessoa? Faça uma ação social. Ajude alguém que precisa. Eu não vou ter tempo de fazer isso. Uai! Compra uma cesta básica. Faz uma cesta natalina. Há uns anos atrás, na primeira igreja Batista de Curitiba, quando eu congregava lá, eu era seminarista ainda, na época do pastor Marcílio de Oliveira Filho, eles faziam uma ação, eles faziam cestas de Natal bem recheadas. E era legal que eles botavam as cestas dentro do templo. E eles enchiam o templo com aquelas cestas de Natal e depois nós íamos nas periferias da cidade e fazíamos serenatas e distribuíamos aquelas cestas de Natal. Movimenta uma ação social na sua igreja.
Movimenta uma ação social nas Cristolândias da sua cidade, se tem alguma ação social aí, nos projetos Sonhos de Mãe. Movimenta uma ação social na sua rede social. Se você me segue aqui no Virtuosos Modo On, você me segue lá no Instagram, vangomes.oficial. Essa semana que passou, eu fiz um movimento. Apacente os cordeirinhos, cuidando dos cordeirinhos. E se você quiser mais informações sobre isso, manda mensagem para mim aqui que a produção encaminha, eu coloco você dentro desse projeto. Durante 1 ano, nós vamos cuidar de algumas pessoas pontuais. E aí você manda mensagem para mim, vai ser um prazer ter você nessa jornada comigo. Mas, veja, quer ter um Natal verdadeiramente feliz? Faça uma ação social. Ajude alguém que precisa. E eu te dei vários insights aqui. Bora lá, tô terminando, eu parei na dica 7 e agora vamos para a dica... voltando ainda na dica 7. Tudo que fizeres a um desses pequeninos, a mim fizeste. Mateus 25:40. Essa é a referência bíblica para essa dica. Tudo que fizestes a um desses pequeninos, a mim fizeste. Foi Jesus. Foi Jesus que disse isso. Não é a Van. Então pense com carinho. Quer viver um Natal verdadeiramente feliz? Faça uma ação social. Ajude alguém que precisa. Dica número 8. Ore com a sua família e agradeça pelo ano. Gente, eu acho, se eu não me engano, esse aqui, produção me ajuda aí a lembrar, eu acho que esse daqui vai ser o penúltimo, ou é o último quadro do ano. Eu não estou me lembrando aqui, mas eu acho que vai ser o penúltimo. Tem um depois do dia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Acho que tem ainda no dia 30, temos ainda quadro. Pessoal, aqui, ó. 22 não tem, produção. 22 tem amigo secreto da Rede 316, produção. Tamo junto aqui dia 29. Isso aí. Então, a gente tem ainda dia 22, a gente tem dia 15, temos ainda programa e temos dia 29. Dia 22 tem amigo secreto da Rede 316, mas depois eu conto sobre isso. Pessoal, quando eu falar aqui sobre oração e agradecer, fazer um momento de oração e de agradecimentos, eu quero dar um spoiler que eu faço no final do ano, mas eu quero te instigar a fazer no Natal. Eleger os seus potes de gratidão. Você pode fazer isso até como uma dinâmica na sua reunião de Natal. Você vai pegar um papelzinho, pode ser até aqueles papelzinhos autoadesivos, que eu não vou dizer a marca, porque eu não estou ganhando nada com isso, mas aqueles papelzinhos autoadesivos, sabe qual é? Pega aqueles papeizinhos autoadesivos e quando todo mundo que chegar, você vai pedir para escrever um motivo de gratidão. E vai botar dentro de um pote ou de um cestinho bonitinho que você deixou lá na sua mesa ou no seu buffet, algum lugar que você possa botar lá, no rack da sala. E aí, no momento específico da sua reunião de Natal, você vai abrir e cada um vai ler o seu motivo, vocês vão sorteando e vai lendo os motivos de gratidão. Leia os motivos de gratidão e agradeça. Agradeça porque Deus cuidou de todas as necessidades. Agradeça porque você está podendo passar um Natal ali com aquelas pessoas. Faça uma oração com as pessoas que estão com você, com a sua família, e agradeça pelo ano. Como é importante a gente desenvolver o hábito de enxergar o mundo com os olhos transbordando de gratidão. Gente, enxergar o mundo com problema a gente já faz, as pessoas lá fazem. Que diferença a gente vai ter das pessoas aí que não conhecem a Jesus se a gente só está vendo os problemas? Vamos olhar ao redor e ver, nossa, olha o quanto que Deus tem sido bom. É aquele hino que a gente canta, hino antigo. Vão dizer que eu sou retrô, mas eu sou vintage. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Como é que a gente vai ver surpreso o quanto Deus já fez se a gente não está parando para contar? E aí, eu quero te dar uma dica de presente de Natal.
Dica de presente de Natal para você dar para os seus amigos, seus parentes, seus familiares. Você vai comprar um caderninho bem baratinho mesmo, pode ser aquele brochura. Aí você encapa bonitinho, para ficar bem bonitinho, e dá para os seus convidados um caderno de gratidão. E eles têm a missão de anotar naquele caderno os motivos de gratidão ao longo do ano. E no próximo Natal, você vai trazer esse caderninho e a gente vai ler juntos os motivos de gratidão. Pode dar por família, para instigar os momentos, né, das famílias que fazem parte desse encontro, instigar eles a ficarem sempre juntos, ali anotando momentos devocionais. Eu sou crocheteira. E eu vou contar para vocês aqui um segredinho, mas não conta para ninguém, não. Eu vou dar para os meus amigos no Natal 2 porta-copos, desses feitos de crochê, sabe? E eu fiz um quadradinho para os meninos e um de florzinha para as meninas, e eu para os rapazes, para os casais, né? O marido vai ganhar o quadradinho e a menina o de florzinha. E eu vou dar para eles junto com um devocional. E meu presente de Natal é que toda vez que eles olharem aquele porta-copo, eles se lembrem de sentarem juntos e orarem juntos, terem o seu momento de oração como casal. É um presente. Então, você pode estimular esses momentos de oração com as pessoas que estão à sua volta. Dá tempo. Quem é crocheteira faz isso aí, ó, em 3 tempos. Pega uma sobrinha de linha que tem aí na sua casa e você começa a instigar isso nas pessoas que estão com você. Tá bom? Antes da ceia, ou após da ceia, pode ser também, reserve um momento de oração e gratidão por tudo que você já viveu. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, diz: em tudo dai graças. Em tudo. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente reconheça o quanto que ele tem sido bom. O quanto que ele tem sido cuidadoso. O quanto que a gente não precisa se preocupar. A vontade de Deus, quando a gente dá graças, é porque ele quer que a gente perceba que a gente não precisa se preocupar com o amanhã, com a roupa que nós vamos vestir, com o alimento, porque ele supre todas as nossas necessidades. Temos que ter responsabilidade? Sim, não estou dizendo que é para você não se preocupar com as suas responsabilidades. Mas às vezes a gente se preocupa demais com coisas que a gente não precisa se preocupar. E quando a gente conta as bênçãos, quando a gente tem esses momentos de gratidão, a gente vê o quanto que Deus já fez. Faltam 3, dá para eu ir ainda? Vamos lá, você está comigo? Ore com a sua família. Faltam 2, quer dizer. Ore com a sua família e agradeça pelo ano. E a dica número 9. Essa dica número 9 é a que uma das que eu mais amo. Cante louvores e celebre com muita alegria. E a Rede 316 quer participar disso com você. Você tá ligado que tá rolando um musical de Natal no YouTube, no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube da Rede 316, não é? Gente, para tudo! Rede 316 tem um musical de Natal para você botar para tocar na sua casa. Vai arrumando o Natal, as coisas do Natal, e já bota as músicas da rede, do musical de Natal da Rede 316 para tocar. Não perde essa oportunidade. Vã, nem sei o que eu boto para tocar aqui. Rede 316 TV, tá lá. Musical de Natal, já tá salvo lá em cima. É só você botar para tocar. Bota na televisão. Você fica botando um monte de coisa lá para tocar na sua televisão. Bota YouTube, Rede 316 TV, musical de Natal e cante louvores ao Senhor. E a gente pode louvar e exaltar, se alegrar. Olha só, talvez na sua igreja você fique um pouco mais resistente de fazer, né, as coreografias nos louvores. Em casa você pode, sabe? Bota 1000 graus, som da festa vai subir, sua glória descerá. Canta com muita alegria, Jesus nasceu, Deus ainda nos salvou, Deus quer nos salvar, não pode. E olha, abre a janela, a gente ouve um monte de vizinho botando coisas altíssimas para tocar aí, que às vezes vem, nem sei de onde vem aquelas músicas, tudo esquisita, bota louvores para tocar. Abre a janela, sabe? Sabe aquela caixa JBL Power que seu filho comprou na Black Friday? Pois é, gente! Bota a caixa de som na janela.
Os vizinhos perturbam a gente com um monte de música esquisita e a gente não reclama. A gente fica tendo que ouvir, bota os louvores e deixa os vizinhos ficarem ouvindo. Pronto, falei. O nascimento de Jesus foi anunciado com cânticos celestiais. O céu se encheu de anjos. O Natal também é tempo de louvor. As pessoas precisam voltar a lembrar da esperança. Glória a Deus nas alturas. A paz vai chegar, a paz está na terra através de Jesus. As pessoas não estão se lembrando disso. Sabe por quê? Porque você não bota para tocar na sua janela. Porque você não bota para tocar aí no seu apartamento. Houve um monte de coisa em volume alto, mas os louvores você não bota. Bonita, sua casa é um consulado do reino. O som que sai da sua casa não tem que ser de grito, não tem que ser de discussão, tem que ser de briga, tem que ser de louvores e exaltação a Deus. Então, dica número 9 para você viver um Natal verdadeiramente feliz. Cante louvores com muita alegria. Celebre ao Senhor. E a Rede 316 está aqui para te dar esse suporte, com uma produção lindíssima de toda a nossa equipe para trazer um Natal diferente para você. Você quer viver um Natal verdadeiramente diferente? Cante louvores com muita alegria, aumenta o som e deixe que todos se lembrem, Jesus nasceu, Deus não desistiu de nós e Ele mandou o Salvador. Não mais dor, não mais tristeza, não mais preocupações, nós vencemos porque Jesus nasceu. Gostaram dessa dica, né? Sensacional! E olha aqui, produção, recebi aqui no meu ponto, que hoje sai mais uma música. A cruz também nasceu no Natal. Ai, gente, eu tô ansiosa para dar uma olhada nessa. Porque aqui nós somos músicos, né? E, gente, o nível de produção, de arranjos das músicas estão sensacionais. Estamos curtindo demais. Léo estava ouvindo um dia desse, eu mostrei para ele, falei, Léo, olha a música nova que lançou. Aí ele, nossa... E Léo é crítico, tá, gente? Léo é cri com música. Gente, ele gostou. Sensacional, não perde essa, beleza? Vamos lá para dica 9, dica número 10, senão o diretor vai me deixar de castigo. Dica número 10. E a última, não menos importante, posso dizer, vou dizer até, ela é a mais importante. Lembre-se, o maior presente é Jesus. O maior presente é Jesus. Nenhum presente supera o maior presente que Deus nos deu, que foi o seu Filho. Nenhuma ceia, nenhuma reunião, nenhuma festa supre a alegria e a paz de ver. Eu tenho um Salvador. Eu tenho um Salvador. E se as pessoas que estão na sua reunião de Natal não estão enxergando isso, você está sendo convocado agora, em nome de Jesus, para lembrar isso para eles. Tem Chester, tem peru de Natal, tem farofa natalina, tem passa no arroz, tem abacaxi na maionese. Tá, mas nada disso faz sentido se não tivesse Jesus. Jesus é o maior presente. Jesus é o maior convidado. Jesus é o maior motivo. Que esse Natal que a gente vai viver seja verdadeiramente feliz, seja verdadeiramente diferente. E que você experimente todas as maravilhas que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes a gente fica sonhando com coisas que a traça vai comer e que a ferrugem vai corroer. Uma coisa importa, Jesus, Ele é o centro. Eu espero que essas dicas... E aí, gostaram? Me conta aqui no chat. Gostaram dessas dicas? Vocês ficaram meio calados. O que foi que eu falei que foi um soco no estômago aí, hein? Vocês ficaram meio caladinhos, não mandaram nada, não falaram mais nada. Eu quero muito que você entenda que Deus se importa com o seu Natal. Ele quer que o seu Natal desse ano, 2025, seja um Natal mais incrível. Vamos dar uma relembrada aqui com a produção? Número 1, Jesus precisa ser o centro. Número 2, prepara a sua casa com alegria e gratidão. Número 3, qual é a pergunta número 3? Prepare a ceia com o espírito de união. Lembra, bonita? Não fica discutindo com a sua cunhada sobre o que vai levar.
Natal é sobre espírito de união e não de ostentação. Dica número 4, reúna a sua família, valorize esses momentos. Caixinha do celular. Deposite aqui seu celular e vamos viver o Natal. Dica número 5, pratique o perdão antes de sentar à mesa. Não importa aonde o seu perdão precise chegar. O seu pedido de perdão precisa chegar. Dica número 6, seja generoso com presentes e atitudes. Cuidado com as perguntas que você vai fazer, principalmente para as crianças. Dica número 7, faça uma ação social, ajude alguém. Vai visitar aquele idoso que não está conseguindo mais organizar a casa dele para o Natal, preparar uma ceia, fazer um empadão, enfim, vai ajudar. Dica número 8, ore com a sua família e agradeça pelo o ano que você viveu. Conta as bênçãos e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Dica número 9, hashtag musical de Natal da Rede 316, cante louvores com muita alegria. E ó, tá liberado o passinho nos louvores do culto das músicas de Natal de casa, viu? Tá liberado os passinhos e a coreografia. Dica número 10, Jesus é o maior presente. Não deixe isso passar em branco. Não deixe que as pessoas se esqueçam disso. E o meu desejo sincero é que essa sementinha alcance terra fértil na sua mente e no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus te dê muita criatividade, porque esse Natal vai ser o melhor de todos para a glória de Deus. Amei compartilhar minhas dicas com vocês. É isso, Pastor Welber. E aí, gostou? Me conta aqui. Tá animado com esse Natal com netinha, tudo. É muito bom o Natal com criança, né, Pastor Welber? Tá fechado o seu microfone, não tô ouvindo. Saiu só na rádio, agora sim, também no YouTube. Muito bom, mas a minha netinha não vai vir no Natal, ela vai vir só dia 22 de janeiro. 22 de janeiro. Mas peraí, gente. Não vai conseguir. Para isso, produção, isso não pode acontecer, Jesus. Pois é, infelizmente não deu. Mas vai estar aqui dia 22 de janeiro, já estou feliz demais. Inclusive agora mesmo, acabei de receber um vídeo dela orando pelo povo aí. Olha aí que legal. Oh, que coisa fofa, gente! A mãe querendo encerrar a oração e ela, quando a mãe diz, deixa para ela dizer amém, ela começa de novo. Papai do céu. Que coisa linda! Pastor Welber, Deus está levantando as crianças nesse tempo, tá? A minha filha Rebeca, ela tem feito orações tão lindas. Olha aí. Surpreende a gente na hora das refeições. E ela pronta. Eu quero orar. E ela conta o que estamos vivendo. Olha aí. Senhor Deus, obrigado porque a gente está montando aqui as coisas do Natal e que a gente vai cantar na cantata. É lindo. Ela está entregando para Deus tudo. Ela faz o relatório. Para Deus. Senhor Deus, obrigado que o carro do papai quebrou, mas aí a gente consertou, ele vai... Ela faz o relatório. É engraçado isso, né? A criançada de hoje é ligado mesmo assim, né? Ligado em tudo que tá, como dizia antigamente, ligado nas 4 estações, né? Então, assim, não perde nada, né? Não perde nada que está acontecendo em redor e às vezes até mesmo ao derredor, né? É verdade. Muito bom. Mas olha, são 11 horas e 24 minutos em Brasília. Ô Van, você conseguiu ler todos os chats lá? Não, né? Então, eu li alguns aqui, ó. A Meire já botou aqui, amei as dicas, Van, Deus abençoe sua vida. A Tabita e o pessoal estava falando sobre aquela perguntinha, pastor Alberim, nem sei o que eu falo dessa perguntinha, enviada do inimigo para as crianças. E aí, o que você vai ganhar de Natal? Minha filha, se você não vai dar nada, não pergunta, né? Aí o pessoal compartilhou aqui a pergunta, deixa eu ver. A Eugênia botou aqui assim, ó, dicas maravilhosas, já planejando tudo aqui na minha cabeça. Graça e paz. Eugênia, dica da Van bônus para você. Bota no papel, bonita. Quando a gente bota no papel, não sei o que acontece, mas vem uma realidade tão boa na gente. A gente enxerga a realidade, tá? Então... Ai, hoje eu tô... alérgica. Obrigada. Mas coloca no papel, Eugênia, você vê tudo ali, quanto de doce. Eu fiz isso daí sábado, pastor Welber, eu e as minhas amigas. Aí uma delas não estava presente, a gente ligou de vídeo para ela, fizemos uma reunião, quem vai trazer a farofa, quem vai trazer não sei o quê, quem vai trazer o arroz. Aí começamos, aí a gente começou a ver
que a gente estava querendo alimentar a multidão de Jesus. Aí a gente a gente começa a querer alimentar a multidão, né? Aí a gente, não somos só a gente, peraí, vamos reduzindo. Aí eu botei um padrão, pastor Welber, olha que legal. Falei, meninas, o padrão é 2 palmos de travessa. Travessa maior do que 2 palmos não pode trazer, entendeu? Que aí você limita a quantidade, pronto. Meu Deus do céu, 2 palmos de largura com 2 de altura, né? Então... para compensar, né? Ai, Jesus. Aí as meninas falam assim, mas Van, o seu filho é adolescente, o filho da fulana é adolescente também. Eu falei, justificando o filho adolescente, mas no final é a gente que come pra caramba, né, pastor Welber? A gente come muito no Natal. E eu tava conversando com uma amiga, pastor Welber, e faz sentido. A gente no Natal, a gente não engorda porque come no Natal. É que a gente começa a comer nas comemorações da igreja. Tem reunião da MCM, aí tem comida. Aí tem reunião do encontro de casais, tem comida. Sábado agora... As famosas confras, né? Aí Sábado agora tem amigo secreto do coral infantil, aí tem comida. Aí no domingo tem confraternização do coral de adultos. Tem comida de novo. Você não engordou por causa da noite de Natal. Você engordou porque você faz parte de uma comunidade de fé que tem um monte de organização que celebra. Muito bom. Ô, Van, tem um recado aqui, eu não sei de que se trata, mas é um áudio, né? Tá gravado aqui, da minha amiga Luciana, minha conterrânea, que está lá em Caxias do Sul. Acho que como você deu várias dicas e eu acredito que algum comentário dela, deixa eu ver o que ela está dizendo. Graças a paz, meus irmãos. Ivan, eu coloquei aí que as pessoas fazem essa pergunta, o que você vai ganhar de Natal, o que você quer ganhar de Natal. Eu não faço essa pergunta, porque eu sei que nem todo mundo ganha. Eu tiro por conclusão, no caso, eu na minha infância não ganhava. Então eu sei que muitos não ganham, e também eu sei que o nosso presente de Natal é Jesus Cristo, não é verdade? E também, sim, a gente participa, assim, tem muitas igrejas que juntam oferta para comprar brinquedo para as crianças em comunidade bem mais carente mesmo de onde nós moramos. Então, nós fazemos isso, compramos brinquedos, né? Levantamos uma boa oferta e mandamos para essas comunidades bem carentes mesmo, onde as crianças não têm o que comer, porque nós, graças a Deus, onde nós vivemos, temos todos os dias o que comer, o que vestir, temos saúde, mas tem lugar aí que as crianças não têm nem o que comer. Então, uma ceia, um presente, por mais simples que seja, mas para aquelas crianças vai fazer muita diferença. Eu acho que vale a pena investir nisso, nesses lugares onde tem criança bem carente, sabe, minha irmã? Pastor Welber, como diz o Senhor, no meu parazão, no nosso parazão, pastor, naquelas comunidades ribeirinhas, tem muitas crianças que no Natal não tem nem o que comer, pastor. De lá, brinquedo, roupa, calçado novo. Não tem, pastor. Então, lá em Belém, começa em algumas igrejas, no mês de novembro, não, outubro, tem uns irmãos que começam a arrecadar brinquedo, sabe, doações, já arrecadando já para o Natal das crianças, nessas comunidades bem carentes, sabe. Então, dezembro sai o 10º, glória a Deus pelo 10º. Quando pegarmos o 10º, que nos lembremos, sabe, de ofertar parte desse 10º para missões. Um missionário aqui, um missionário ali, sabe, distribuindo para vários. Porque hoje é fácil a gente conhecer o trabalho, é fácil a gente ver em missões nacionais, a gente vê esses campos missionários, essas necessidades. Então, tem como hoje em dia nós termos acesso a falar com os missionários, enviarmos essas ofertas, sabe, porque é muito carente a região do Marajó. Então, que agora, esse mês, né, não só nesse mês, mas nesse mês que a gente recebe o 10º, vamos lembrar de enviar uma parte para esses lugares, sabe, pastor? É muito necessário que ofertemos e oremos por esses lugares, por essas crianças, pelos missionários que estão ali. Então, como eu falei, tem muita criança que não ganha nada. E muitas que vão para a igreja não são nem evangélicas. Então, elas vão lá, elas ouvem falar de Jesus, elas ouvem a história do Natal, o nascimento de Cristo, o Salvador, mas também saem com um brinquedo, algo simples. Para nós é tão simples, pastor, mas para elas é tão importante. Tão importante. Se cada um de nós soubesse o quanto faz bem a essas crianças, nós lembraríamos, pastor, de quando pegamos o 10º, enviar oferta para esses lugares. Que Deus nos abençoe. Muito bem, essa é minha amiga Luciana, que está lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e bem lembrado, né? A gente, às vezes,
planeja tanta coisa, né? E às vezes esquece do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, né? Hoje no Brasil temos muitos estrangeiros de muitas regiões do mundo aí, lugares em guerra, lugares onde os países foram, né, dominados por ditadores e tal, e o Brasil recebendo muita gente também, assim, que hoje vivem praticamente na rua. No Pará, o Van, eu sei que no Nordeste ali, então, em vários estados do Nordeste, mas no Pará, o Pará é muito grande, né? Então, assim, a região amazônica ali, na verdade, né, ali, aquela região ali é muito, muito grande e tal. E ali, você vê que em Belém, na própria capital, né, agora a gente acompanhando a tal da COP30, né, e aí todo mundo fazendo aquela firula toda lá e tal, né, e gastaram milhões para reformar um lugar que, diga-se de passagem, ficou muito bacana, válido, né, tal. Mas, assim, também tivemos lá, foi mostrado meio que um bairro, alguma coisa nesse sentido, onde as pessoas moram em casas de tábuas, né? Isso em Belém, na capital, em casas de tábuas, como se fosse aquilo lá a gente conhece muito como palafitas, né? Uhum. Então, assim, as casas são aéreas, vamos dizer assim, né? Elas são suspensas, vamos dizer assim, né? E embaixo o esgotão correndo a céu aberto. Aí uma das emissoras de TV, não as maiores, né, que as maiores estavam todas cobrindo o evento e só contando as vantagens, né, e tal, mas lá o pessoal vendo as pessoas, muita gente doente, muita gente sem ter o que comer, muita gente, sabe, passando necessidades extremas, e a principal delas, não tem ali salubridade, né? Não tem o esgoto, não tem ali, sabe? E é a coisa mais horrorosa do mundo. E segundo a imprensa, ou melhor, esses canais que estavam por ali, eles falaram que o odor é muito ruim, muito forte, sabe? E não sabe como que aquelas pessoas vivem sobre aquilo ali, né? Então, quando a maré, por exemplo, enche, aí o rio flutua, o rio aumenta mais e tal, né? E aquilo vai e volta, e as pessoas convivem. Isso eu estou falando de Belém. Agora você imagina, como a Luciana muito bem lembrou aí, os ribeirinhos, né? Que se Belém está desse jeito, agora você imagina a assistência lá para esses ribeirinhos, muitos indígenas, né? Também passando muita necessidade, né? E aí vamos para Nordeste, vamos... e aliás, não é só, né, a gente pensa, é cidade do interior. Não, Brasília mesmo aqui nós temos lugares de pessoas passando extrema necessidade, né? Pessoas que vivendo na extrema pobreza. Hoje Brasília já tem a favela, que eu acho que já é a maior da América Latina, né? Já é maior, inclusive, do que a do Rio de Janeiro. Acho que a Rocinha que é a maior no Rio, né? E Brasília nós já temos. Então, assim, vale muito a pena a gente estar, além de estar orando, mas de alguma forma agindo também, né? Lembre-se de estar agindo também, né? Como a Luciana muito bem falou aí, né? A galera que tem o privilégio de receber o 13º, dedique, direcione, né? Oferte, faça isso. Se você não sabe como fazer, eu te indico até mesmo a Junta de Missões Nacionais, porque a Junta de Missões Nacionais tem muitos, eu posso dizer assim, vertentes, né, onde ela atua, e nessa época, então, mais ainda. Não é isso, Lan? Pastor, a gente olha para longe também, mas a gente também precisa olhar muito para quem está do nosso lado. Uhum. Né? Às vezes a gente também tem aquele irmão que está sentado no banco da igreja, do seu lado. Exatamente. Do seu lado, como você não viu que aquela irmãzinha ali não tem o que comer naquele dia? Não tem, né? E assim, às vezes a gente está tão focado em criticar que o louvor, o som tá alto, que a bateria, ou que a palavra não me agradou e não sei o quê, e a gente não está vendo quem está do nosso lado. Então, que Deus nos dê visão de reino, a visão que Jesus queria que nós tivéssemos, né? Que o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados perdoados são nossos, as dívidas a serem supridas são nossas, e que a gente tem que perdoar, porque as pessoas erram, muitas vezes porque não sabem o que estão fazendo, né? Isso aí. É isso, pastorzão.
Muito bem. Gente, são 11 horas e 35 minutos. Você leu o recado da Simônia, que está lá no chat? Você chegou a ler, não? Não, vou ler agora aqui. Aqui na primeira igreja batista em Bacaxá, minha sogra congregava lá com eles. Agora minha sogra está morando no Rio novamente. Todo ano fizemos o Natal na rua, onde no dia 25 ceiamos com a comunidade. Que legal! Que legal! Celebramos a Jesus com o culto e salvação de vidas. É maravilhoso. Aqui na Igreja da Glória, nós temos também uma ação social para moradores em situação de rua, e já tem uns 2 ou 3 anos que a gente também faz o Natal com eles. É muito legal, meus filhos vão tocar, a gente serve a ceia de Natal para eles, sabe? É muito gostoso. Aí a Neide botou aqui, amei as dicas. Olha, gente, eu não ia dizer não, mas você que chegou agora no finalzinho, tipo o Reginaldo, que apareceu aqui no finalzinho, mas tá valendo, Reginaldo, porque a gente vai deixar tudo salvo aqui. Se você chegou agora no finalzinho, a Neide já deixou a dica. Amou as dicas, vale a pena você dar uma reprise aqui, dar uma voltadinha aqui nesse episódio de hoje e anotar tudo. Que Deus abençoe você e te faça canal de bênção onde você estiver. Beleza, pastor? Muito bem. Semana que vem já tem um assunto, não? Vamos continuar ainda pensando nessa forma da gente poder fazer diferença nessas festas de final de ano e vai ser sensacional, beleza? 10 dicas para você poder programar um ótimo final de ano. Maravilha. Querida, obrigado, então, pela tua participação. Deus continue te abençoando aí. Segunda-feira que vem, mais Virtuosas Modo 11. Se Deus permitir, estaremos juntos aqui, celebrando ao Senhor, né? E, claro, participando desse momento bacana demais com minha amiga, com a voz marcante de Ivan Gomes, então. Olha, eu não tenho voz de veludo, não tenho voz de camuça, qual será a minha voz? Fica a dica aqui, por favor. Você pode mandar na Rede 316, mas bonita a produção aqui, eu ouvi no meu ponto agora que eu quase deixei passar batido. Você tá ligado que tá rolando uma novidade agora lá no Instagram da Rede 316, pastor? Tá sabendo, não? Vou te contar, que eu sou dessas, não guardo tudo pra mim. Agora, os assuntos que acontecem no Virtuosas Modo On viraram post no feed do Instagram da Rede 316. Semana passada já rolou lá. E esse de hoje já tá lá no Instagram. Corre! Agora o pastor vai beber uma água, você vai sair daqui do YouTube, a gente vai para o aplicativo, você corre e dá uma passadinha lá no Instagram, já pega o post, compartilha com as bonitas suas amigas. Aquelas que você não gosta, compartilha com ela também, porque elas merecem da misericórdia de Jesus, né, querida? Então compartilha com todo mundo. E salva, deixa o seu comentário, pode deixar sua pergunta, vez ou outra eu passo por lá e posso responder alguma dúvida. E olha, Rede 316 para abençoar a sua vida, cada dia mais compartilhando o amor de Deus 24 horas. Beleza? E é isso, pastorzão. Obrigado, querida. Deus te abençoe, boa semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Na 316, Virtuosas Modo On, com Ivan Gomes.